3, 2, 1. O que eu espero do meu casamento é que seja lindo, que as pessoas se divirtam muito e também que acabe logo. O que eu espero do nosso casamento é que a nossa família, os nossos amigos possam estar celebrando com a gente, que as pessoas possam ver que não é a Rafa ou o Guinter, mas que isso é um propósito de Deus. Que a gente se alegre muito nesse dia. Eu, Guinter e a Rafaela convidamos vocês para conhecer a história do nosso casamento. Nós nos conhecemos em Lisboa e eu vi o Guinter primeiro. Eu que o vi na igreja, nós estávamos num culto e quando a gente estava saindo do culto, ele estava lá fora, sentado assim, sorrindo desse jeito, todo lindo. E daquele dia, quando eu cheguei em casa, eu estava na casa da minha melhor amiga e eu cheguei em casa e disse assim, eu preciso saber quem é o homem loiro dessa igreja. Tem um homem loiro dos olhos azuis que estava na igreja hoje e eu nunca tinha visto ele. E aí depois os amigos nossos trocaram, a gente trocou números e começou a conversar, mas eu vi primeiro na igreja. A primeira vez que nós saímos, eu tava super animada e ele tava super nervoso, tipo. Na primeira vez, assim, logo vendo, foi a beleza exótica dela, assim, diferente. Quando eu conheci a Rafaela, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a personalidade forte dela, que às vezes me incomodava um pouco, mas automaticamente era uma coisa que me fazia ser uma pessoa melhor, desse jeito dela ser e tal. Eu tive convicção de que eu iria estar o resto da minha vida com o Guinter no momento que nós estávamos em países diferentes e ele decidiu vir morar nos Estados Unidos, porque eu não tinha possibilidade de morar em Portugal. Então ele abriu mão do que ele estava vivendo em Portugal para recomeçar aqui nos Estados Unidos. Então para mim isso foi um passo de que eu realmente quero viver com o Guinter pro resto da minha vida. Eu soube que a Rafaela seria a mulher da minha vida logo no começo, porque a gente se conheceu na igreja, foi tudo uma coisa muito de Deus, assim, parece que tudo se encaixava. Quando eu pensava assim, será? E tudo se encaixava, tudo era muito perfeito, então ali eu vi que era isso mesmo. O momento mais importante para mim, no nosso relacionamento, foi quando nós começamos a namorar e o Guinter não sabia que eu tinha um voto de santidade. E ele, quando eu falei pra ele que eu só teria relações depois do casamento, ele aceitou. Pra mim isso foi o momento mais desafiador e foi o momento chave do nosso relacionamento, quando a gente decidiu os dois ter esse mesmo compromisso diante um do outro, da nossa família, de Deus, muito antes da gente casar. A gente tomou uma decisão tão séria e que é a base da nossa família hoje. É a renúncia que a gente fez, física, para viver algo eterno. Exatamente. Acho que a renúncia foi muito difícil. Muito difícil. É muito fácil você não viver uma vida doida, a gente não morou junto, a gente não teve nenhum tipo de experiência antes de casar. E a gente deu o primeiro beijo quando ele colocou o anilho. E a Rafaela nunca tinha beijado antes. Eu nunca tinha beijado antes. Na vida. Foi o meu primeiro beijo. Muitos das pessoas que eu estava convivendo, eu falava, ninguém acreditava, dizia que ela estava mentindo, que não era verdade, essa coisa da idade dela sendo virgem e tal, e todas as questões. E ninguém levou a sério do que eu falei. Ele falou. E ele, óbvio que ele não desconfiou que não era, mas quando a gente deu o primeiro beijo, e ele falou assim, você beija muito mal. E eu tipo, não é que eu beijo mal, eu nunca beijei. Ele, você beija muito mal, você tem que fazer assim. Eu, não, você beija muito mal.
a cerimônia do casamento tem muitos detalhes. E um deles é que, segundo a Bíblia, a igreja espera o noivo. Então a gente casa ao contrário. A noiva entra primeiro e o noivo entra por último. Outra coisa nossos pais não vão estar aqui no nosso casamento. E o meu pai faleceu em 2021 na pandemia. Então eu vou entrar com a minha mãe e ele vai entrar com a mãe dele. Se eu pudesse encontrar o meu pai antes de eu casar, eu ia dizer pra ele que eu tinha encontrado uma pessoa que tinha princípios, que tinha valores, que cuidava muito bem de mim e que eu estava fazendo uma festa com muita fartura, com muita comida, com os meus amigos, com a minha família, e que esse dia era um dia que eu estava muito, muito feliz por tudo que estava acontecendo. O momento mais importante para mim vai ser quando a gente realmente dizer sim e o pastor disser: já estão casados, pode beijar a noiva. Eu, Rafaela Gonçalves, com este anel, selo a minha união contigo. Eu, Guinter, selo a minha união com este anel. Marido e mulher. Agora o noivo pode beijar a noiva. A foto mais importante que eu quero é quando o Guinter tirar o meu véu. Essa pra mim é a mais importante. É nota. A parte pra mim mais emocionante seria eu colocando as alianças. As alianças. O casamento pra mim significa que a gente está iniciando a nossa família com princípios cristãos. E isso pra gente é extremamente importante porque a gente tem a convicção de que Deus está no nosso relacionamento desde o primeiro dia que a gente se encontrou. Então, selar e iniciar a nossa família, eu acredito que é o que há de mais importante na nossa vida mesmo, na nossa história, é o passo que a gente está dando. Exatamente. Eu imagino nossa família no futuro com os nossos filhos, que a gente possa passar para eles os nossos princípios e que eles possam crescer desejando também ter uma família de acordo com o que eles viveram e cresceram na nossa casa. Eu imagino a nossa família com filhos, ensinando eles a ter uma vida como a nossa família unida sempre e ser as pessoas muito felizes.